Dispensa comentários, mas é claro que nós estamos com o Coronel Wagner aqui hoje no nosso estúdio para comentar com a gente as polêmicas de hoje. Hoje tem entrevista com o Dr. Randall, hoje tem entrevista com o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, coletiva, tem exclusiva com o André Merlo e tem esse vídeo do presidente Bolsonaro que viralizou nas nossas redes sociais hoje. Coronel Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Wellington, boa noite ao pessoal que está em casa nos assistindo, ao pessoal da TV Bolsonaro Presidente também. É um prazer, uma honra muito grande estarmos aqui conversando com você, conversando com as pessoas que estão em casa. Nos sentimos muito felizes. Coronel, fala pra gente, rapaz, como é que é ver um presidente de direita, logo o senhor, que é um dos principais representantes da direita na Câmara de Vereadores, vereador pelo PRTB e pré-candidato pelo PRTB, como é que o senhor se imagina vendo, ou como é que o senhor vê essa situação de o presidente de direita, que é tão xingado pela esquerda, ser ovacionado desse jeito num terreno onde a esquerda diz que é território deles? Wellington, é com muita alegria. E mais do que alegria, a capacidade de liderança do nosso presidente é algo extraordinário. Então, quando a gente tem o presidente Bolsonaro junto do povo, a gente vê que ele se sente à vontade, isso dá a legitimidade que o elegeu, isso mostra a legitimidade que o elegeu, e principalmente no Nordeste, como você disse, que até então se falavam que era reduto do PT, nós temos o nosso presidente Bolsonaro de direita fazendo a alegria das pessoas, mas mais do que fazendo alegria, realizando coisas que fazem a diferença para a população daquele local. Mas a coisa que mais me chama a atenção, Ellison, é exatamente essa capacidade de liderança, essa capacidade de ser como o outro essa capacidade de se integrar ao povo naturalmente, sabe? Essa capacidade que o nosso presidente tem é a coisa que o elegeu, na minha concepção, e ao mesmo tempo é uma coisa que me encanta, porque eu sou apaixonado por pessoas que têm liderança, e o presidente Bolsonaro nos encanta com essa liderança que ele tem, essa liderança que mostra a autenticidade, que mostra o caráter dele, indiferente se as pessoas estão gostando ou não do que ele fala. Então essa capacidade de ser autêntico, de ser legítimo, de ser original, vamos dizer assim, é o que nos encanta e é o que aconteceu exatamente hoje lá, todo o povo ovacionando o presidente. O mais engraçado disso tudo, Coronel Wagner, é que geralmente tem-se a sensação de que o pobre apoia em troca de que o pobre vota em troca de. Aí de repente vem o presidente Bolsonaro, faz campanha de graça, todo mundo apoia de graça, e de repente, sem ele criar um Bolsa Família, sem ele criar um Vale Gás, sem ele criar um auxílio isso, sem ele criar um auxílio aquilo, de repente, aonde ele vai é recebido de braços abertos justamente por uma classe da sociedade que disseram que ele não gosta. Não, mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que a gente viu lá. Agora, o que impressiona é o seguinte, as pessoas estão carentes dessa liderança que seja correta, que seja justa, que tenha dignidade. Então, quando você vê em um líder que transmite essas características e que elas são inerentes à pessoa dele, nada mais do que natural que os seguidores o acompanhem. Tem uma história, Wellington, que fala o seguinte, que tinha duas pessoas, só rapidinho aqui, quebrando o bloco de pedra, e uma terceira pessoa perguntou, mas por que você está quebrando esse bloco de pedra? Por que você está tão revoltado assim? Ele falou, estou quebrando o bloco de granito. E o outro estava alegre, sorridente, satisfeito, quebrando um bloco de pedra semelhante, um bloco de granito. Aí ele perguntou, mas por que você está tão alegre, satisfeito? O que estava triste disse que estava quebrando uma pedra. O que estava alegre e satisfeito falou que estava construindo uma catedral. Então a diferença de quem é líder é aquele que inspira as pessoas a construir catedrais. O cara que é só o chefe, que não tem a capacidade de liderança, ele faz com que as pessoas quebrem pedra no seu dia a dia. O líder, a exemplo do nosso presidente, é aquele que motiva as pessoas a realizar coisas que não são só palpáveis do ponto de vista físico, mas coisas que têm um valor sentimental, feito a coisa assim de amor à pátria, feito respeito às outras pessoas, feito esses valores todos que nós da direita reconhecemos, praticamos e queremos que o Brasil todo pratique para que a gente mude essa nossa realidade. O presidente Bolsonaro, ele trouxe ou aflorou um sentimento muito importante na nossa sociedade. Sim. Desde criança eu sempre ouvia minha avó falar
que se o senhor quer mudar algo, o senhor tem que mudar aquilo antes no senhor. O senhor tem que ser a cobaia da mudança que o senhor quer implantar. Se funcionar no senhor, o senhor convence as pessoas de que aquilo é o melhor. Sim. Sem precisar falar nada, só das pessoas virem aquela mudança no senhor, vir que aquilo funcionou, elas mesmas já se inspiram a mudar. E de repente, vem o presidente Bolsonaro, sem precisar fazer nada em prol dos pobres, ele mostra com ações que é possível tirar o pobre da pobreza sem precisar dar um Bolsa Família, sem precisar tornar ele refém de uma ação social que vai tornar ele refém daquilo para sempre. É interessante o que você falou, porque eu estava vendo o discurso do general Mourão, nosso presidente do PRTB, do nosso partido, e ele fala o seguinte, falando sobre o presidente, na época da campanha ainda, ele falava que vem de uma escola, que é a Escola das Agulhas Negras, onde as palavras comovem e os exemplos arrastam. Exatamente. Então, que o exemplo que se estava difundindo naquele momento é que iria arrastar no bom sentido, no sentido positivo, para as mudanças que a gente espera. E quando você vê pessoas que antes ficavam reféns de programas sociais, é lógico que há necessidade, eventualmente, como nós estamos vivendo nesse momento agora de pandemia, que haja um apoio governamental, mas a pessoa viver refém disso permanentemente, isso é simplesmente você pagar permanentemente para que haja o voto depois. Isso é uma compra de votos permanente. Exato. Eu me lembro quando a gente estava na Polícia Militar, nós fomos uma cidade pequena aqui, eu cheguei num posto lá, num determinado local, tinha um posto de pagamento de Bolsa Família, não entendi bem o que era, perguntei aquilo ali, e as pessoas ali alegres, satisfeitas, idolatrando o presidente da época do PT, que foi preso e condenado e etc., mas por causa dessa condição de você tornar a pessoa subserviente e não dar condições para que ela vença por si própria e alcance a sua realização e a realização daqueles que estão no seu entorno. Coronel Wagner, o senhor convive com famílias carentes de cidades pequenas, de 5, 10 mil habitantes? Não, hoje não, mas já tive a oportunidade, antigamente sim. O senhor já viu as lideranças dessas famílias que passam uma vida votando em troca desses favores políticos, em troca de um emprego? O senhor já viu essas pessoas subirem na vida e deixarem de ser dependentes dessa troca de favores? Nunca, nunca. Mas de repente a pessoa que cresce na vida trabalhando, suando a camisa, ralando de sol a sol, essas conseguem. Sim, sem dúvida. Essas conseguem. Por quê? Porque o poder público, ele nunca te dá mais do que o suficiente para você sobreviver. Sim. Não o poder público, eu digo o político. Por quê? Porque o político, ele tem na cabeça dele que o senhor só está à disposição dele enquanto ele tiver, enquanto o senhor precisar dele todo mês. Na cabeça do político, olha como o político pensa todo errado. Não sei se o senhor pensa assim, que você é político. Não pensa assim. Mas olha como o político pensa todo errado. O político, ele põe na cabeça dele que, enquanto o Wagner precisar de mim, eu posso contar com o voto dele. Ou enquanto eu tiver à disposição do Wagner, ele vai votar em mim. Mas não pensa que, do mesmo jeito que o Wagner precisa de mim político hoje, vai ter outra pessoa precisando amanhã, vai ter outra precisando depois, vai ter outra precisando depois. Aí, de repente, digamos que o Coronel Wagner precisa de mim hoje, está passando necessidade, precisa de mim, eu ajudo. Mas aí, eu ajudo o Coronel Wagner a não depender mais de mim. Aí, de repente, vem o Canelinha, precisando da minha ajuda. Canelinha, Wellington, estou passando por essa situação, o que você pode fazer por mim? Talvez eu não possa fazer muito. Mas eu chego, Coronel Wagner, o Canelinha está precisando de ajuda. Bora somar esforços para ajudar o Canelinha? Sim. O senhor vai negar? Não tem como negar. Ou seja, a gente forma aquela corrente, ajudando a pessoa que precisa do político hoje a não depender mais do político, forma aquela corrente de pessoas se ajudando. Sem contar que você cria pessoas capazes de serem cidadãos no sentido mais amplo da palavra. Exato. O cidadão é aquele que tem a capacidade de votar e escolher aquele que vai representá-lo. Então, a partir do momento que a pessoa tem a consciência de que quem vai representá-lo deve ser a melhor pessoa que possa fazer isso, ela começa a entender que esse ciclo diferente aí da política deve ser o ciclo do bem. É o ciclo de quem está interessado em fazer o bem para as outras pessoas. E aí essa questão meio egoísta, que está fazendo bem para mim, eu vou ajudá-lo. Na realidade, o que precisa fazer o bem é para a cidade, é para as pessoas de uma forma geral. Exato. Então é isso que a gente precisa. É isso que a gente está vendo como exemplo a nível federal, a nível presidencial, e a gente precisa ter isso replicado, principalmente nos municípios, porque a vida das pessoas ocorre, logicamente e inicialmente, nos municípios. O interessante da cabeça do presidente, meu Deus, como é que a cabeça daquele cara pode pensar desse jeito? Parece que ele colocou na cabeça dele que
Ele não precisa fazer em prol de um grupinho, de outro grupinho, de outro... Não. Ele colocou na cabeça dele que enquanto ele estiver fazendo pelo país, automaticamente ele vai estar fazendo por todos os grupos. Sim. Não é muito mais interessante?